Nesse vídeo, irei falar sobre os objetivos e conteúdos presentes nos demonstrativos financeiros e compartilhar um roteiro prático das etapas a serem seguidas para uma análise de balanço. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. A análise de balanços tem por objetivo relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas que determinam a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise de balanços, extrai-se informações sobre a posição passada, presente e futura projetada de uma empresa. Pode-se partilhar da ideia de que a análise de balanços é uma arte, pois, apesar das técnicas desenvolvidas, não há nenhum critério ou metodologia formal de análise válidos nas diferentes situações e aceitos de maneira unânime pelos analistas. Dessa maneira, é impossível sugerir-se uma sequência metodológica ou um instrumental capaz de fornecer diagnósticos sempre precisos das empresas. A maneira com que os indicadores de análise são utilizados é particular de quem faz a análise, sobressaindo-se, além do conhecimento técnico, a experiência e a própria intuição do analista. Dois analistas podem chegar a conclusões bem diferentes sobre uma empresa, mesmo tendo trabalhado com as mesmas informações e utilizado iguais técnicas de análise. As conclusões de diferentes analistas, por outro lado, poderão estar bem próximas, conforme demonstrem maior nível de experiência. No entanto, dificilmente apresentarão conclusões exatamente iguais. Na verdade, a preocupação do analista centra-se nas demonstrações contábeis da sociedade, das quais extrai conclusões a respeito da situação econômico-financeira e toma ou influencia decisões com relação a conceder ou não o crédito, investir em seu capital acionário, alterar determinada política financeira, avaliar se a empresa está sendo bem administrada, identificar sua capacidade de solvência, estimar se falirá ou não, avaliar se é uma empresa lucrativa e se tem condições de saldar suas dívidas com recursos gerados internamente, etc. Para essas conclusões e decisões, a análise de balanços é fundamentalmente dependente da qualidade das informações, exatidão dos valores registrados, rigor nos lançamentos e princípios contábeis adotados, etc. E do volume de informações disponíveis ao analista. Os insumos básicos do processo de análise de balanço são os relatórios contábeis elaborados periodicamente pelas empresas. Os relatórios contábeis distinguem-se em obrigatórios e não obrigatórios. Os relatórios obrigatórios são aqueles definidos pela legislação societária, sendo mais conhecidos por demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras. A atual lei das sociedades por ações determina que, ao final de cada exercício social, 12 meses, toda empresa deve apurar, com base nos fatos registrados pela contabilidade, o seguinte resumo de demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados ou demonstração das mutações de patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado no caso de companhias abertas. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. As companhias de capital aberto, que têm suas ações negociadas em bolsa de valores, e as instituições financeiras, pela necessidade de melhor informar ao mercado em geral, devem apurar e publicar suas demonstrações contábeis a cada semestre.
Os relatórios não obrigatórios não fazem parte da estrutura básica das demonstrações contábeis que devem ser elaboradas para efeitos de divulgação, sendo normalmente destinados ao uso gerencial interno. Muitos desses relatórios são bastante importantes para análise, permitindo que sejam obtidas conclusões mais completas sobre a situação da empresa. Exemplos: projeções de vendas, desempenho de produtos, entre outros. Complementarmente às demonstrações financeiras obrigatórias, as companhias de capital aberto devem responsabilizar-se também pela publicação, entre outros, do relatório de diretoria, notas explicativas e parecer de auditores. O relatório da diretoria inclui informações de caráter bem geral sobre a empresa, tais como dados estatísticos diversos, política de recursos humanos, programas de exportação, projeções financeiras, projetos de expansão e modernização, perspectivas do mercado e da empresa, entre outros. Uma companhia de capital aberto deve apurar as seguintes demonstrações em atendimento às exigências da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Bolsa de Valores do Brasil, Brasil Bolsa Balcão, a B3, e também seus acionistas. Demonstrações financeiras padronizadas, DFP. Esse documento é composto por todos os demonstrativos financeiros referentes ao exercício social encerrado e deve ser encaminhado ao final de cada trimestre de cada ano à CVM e à B3. Informações e resultados trimestrais, ITR, são elaborados e enviados por todas as companhias listadas em Bolsa de Valores para a CVM e B3 todo trimestre. A ITR tem por finalidade permitir que o investidor acompanhe o desempenho da empresa no trimestre. Informações e resultado anual, IAN. Esse documento inclui de forma mais completa as mais relevantes informações da companhia de natureza societária, contábil, financeira e de mercado. Relatório de administração e parecer de auditoria independente, relativos às demonstrações contábeis anuais. Divulgação de fato relevante. Entende-se por fato relevante todo evento que possa provocar alterações nos preços de mercado das ações da companhia, tais como aquisições, fusões, alterações no controle acionário, etc. Importante acrescentar que toda companhia aberta deve manter ainda uma diretoria de relações com investidores com o objetivo de atender às necessidades de informações dos investidores de mercado. Assembleias Gerais Ordinárias, AGOs, e Extraordinárias, AGEs, de acionistas divulgada em edital. As notas explicativas visam esclarecer certas informações importantes que não podem ser detalhadas nas demonstrações contábeis elaboradas. Por exemplo, composição do capital social, quantidade de ações ordinárias e preferenciais, principais acionistas, entre outros. Detalhamento das dívidas de longo prazo, garantias, amortização, encargos financeiros, etc. Participação acionária da empresa em outras empresas. Principais critérios de avaliação de elementos patrimoniais, especialmente estoques, entre outros. Finalmente, o parecer dos auditores reflete se as demonstrações financeiras representam adequadamente a situação econômico-financeira da empresa, se há uniformidade com relação aos relatórios apurados em exercícios anteriores e se foram seguidos os princípios contábeis. Os comentários do auditor atribuem maior segurança aos analistas de balanços, valorizando a qualidade da informação contábil. Conforme comentado anteriormente, a análise de balanços é não somente desenvolvida por meio de aplicações de técnicas, mas também orientada, em grande parte, pela sensibilidade e experiência do analista, com o intuito de colaborar na formação de uma rotina metodológica. É proposto, a seguir, um esquema básico de avaliação. Primeiro, a empresa e o mercado. Uma preocupação essencial do analista deve ser a de conhecer mais detalhadamente a empresa e seu mercado de atuação, de maneira a melhor avaliar as decisões financeiras, investimento e financiamento tomadas.
A análise de balanços torna-se bem mais consistente quando interpretada dentro das características do setor de atividade da empresa. Por exemplo, um giro de 70 dias dos estoques pode ser excessivo para determinado segmento comercial, sendo considerado, entretanto, adequado em outro. No estudo do setor de atividade em que uma empresa se encontra inserida, devem ser avaliados os potenciais atual e futuro do mercado consumidor, o nível e o tamanho da concorrência, o crescimento esperado e as tendências, a dependência tecnológica, os fornecedores, a política de preço adotada para os setores, entre outros. Relatórios financeiros. Esse item engloba todas as demonstrações contábeis elaboradas pela empresa, que servirão como fonte de informações para análise econômico-financeira. É importante, nesse item, avaliar-se os procedimentos contábeis padronizados para o setor, o plano de contas, o tratamento da inflação adotado nos demonstrativos, etc. Terceiro, análise horizontal e vertical. A aplicação dessas técnicas tem por objetivo básico a avaliação dos demonstrativos contábeis pela evolução de seus valores ao longo do tempo, análise horizontal, e pela participação relativa de cada valor em relação a um total, análise vertical. 4. Análise da liquidez. O estudo da liquidez visa conhecer a capacidade de pagamento da empresa, isso é, suas condições financeiras de cobrir no vencimento todos seus compromissos passivos assumidos. Revela ainda o equilíbrio financeiro e sua necessidade de investimento em capital de giro. Quinto, análise do endividamento. Avalia, basicamente, a proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos pela empresa, sua dependência financeira por dívidas de curto prazo, a natureza de suas exigibilidades e seu risco financeiro. Sexto, análise de rentabilidade e lucratividade. É uma avaliação econômica do desempenho da empresa, dimensionando o retorno sobre os investimentos realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas. Sétimo, análise de valor. Avalia a capacidade da empresa gerar não somente lucro líquido, mas também valor econômico aos seus acionistas. Para tanto, são utilizadas diversas métricas de valor aplicadas aos demonstrativos contábeis, que identificam a riqueza econômica agregada. Oitavo, conclusões. Apesar de cada item do esquema proposto de análise proporcionar conclusões específicas, essa parte final deve se apresentar conclusiva, desenvolvendo sucintamente a efetiva situação econômico-financeira da empresa e suas perspectivas de desempenho. Assim, esses são os 8 aspectos metodológicos em que um esquema básico de avaliação de empresas utilizando as demonstrações financeiras. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!